Olá, amigos do canal Maior de Todos os Tempos. Eu sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e do podcast Amigos do Urbano. E enfim está acabando o nosso calvário na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Santos enfrenta o CRB neste domingo e a gente vai relembrar outras passagens do Santos jogando contra a equipe alagoana. O primeiro encontro aconteceu no ano de 1965, no estádio da Pajuçara. O jogo ganhou forma quando um grupo de empresários decidiu bancar um amistoso do Santos em Maceió. A princípio, o confronto seria entre o Santos contra um combinado, um mesclado ali dos jogadores do CRB e do CSA. Mas os dirigentes dos clubes que são rivais não se entenderam, então os promotores do evento resolveram acertar apenas com o CRB. Até porque a maioria destes empresários eram torcedores do CRB e o clube havia sido campeão alagoano de um ano antes, 1964. O público foi tão grande que muita gente teve que ficar do lado de fora do estádio sem poder ver de perto o maior jogador de futebol de todos os tempos, o Rei Pelé. Ao final, o placar terminou com um verdadeiro massacre da equipe paulista, com o Pelé brilhando intensamente. O CRB lutou em campo, tentando fechar os espaços. O seu goleiro Dirceu até fez algumas boas defesas e o primeiro tempo o placar foi de 0-0. Mas na etapa final, o Pelé marcou o primeiro logo aos 7 minutos, num chute indefensável para o goleiro adversário. Depois o Coutinho ampliou, marcando duas vezes aos 13 e aos 18 minutos. A defesa do CRB passou a buscar as canelas dos jogadores do Santos e aí a diretoria do Peixe ordenou que os astros fossem substituídos, até para preservá-los. Antes de dar lugar ao Santana, o Pelé ainda marcou o quarto gol. Toninho Guerreiro fez fila no campo ofensivo, passou pela zaga, driblou inclusive o goleiro e colocou placa no quinto. Para fechar a exibição, o Peixinho marcou o sexto, 6-0 Santos. O segundo confronto aconteceu 7 anos depois, pelo Campeonato Brasileiro de 1972, no recém-inaugurado estádio Rei Pelé, mas sem a presença do Rei, porque ele estava machucado. O Santos venceu por 3-1, com gols do Carlos Alberto, cobrando penalidade, do Roberto Carlos e do Orlando, o Orlando Lelé. Canavieira diminuiu para os donos da casa. Pouco mais de 8 anos depois, nova partida entre as equipes, Campeonato Brasileiro de 1981. O Santos goleou por 5-2, com gols de Miro. 2 gols marcados pelo Roberto Biônico, João Paulo e Carlos Silva completaram. Para o CRB marcaram Enéas e Joãozinho Paulista. 3 anos depois, 1984, as equipes voltaram a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro. Santos foi até Maceió, mas não saiu de um 0-0. E uma semana depois, atuando na Vila Belmiro, o Santos venceu por 2-0 com gols de Lino e de Serginho. O outro confronto entre as equipes demorou mais 8 anos, 1992, um amistoso. O Santos enfrentou o CRB no estádio Rei Pelé, perdeu por 2-0, tomou 2 gols do Hamilton. A partida teve alguns expulsos, entre eles o centroavante Paulinho, o volante Bernardo e também o zagueiro Pedro Paulo. O último jogo entre Santos e CRB foi válido pelo primeiro turno desse Campeonato Brasileiro da Série B, na 18ª rodada, lá no estádio Rei Pelé. O Serginho marcou para o Peixe. O jogo ficou paralisado mais de 9 minutos para revisar o VAR e confirmar o gol do Serginho, mas a vitória santista acabou escapando, pois o Anselmo Ramon empatou para o CRB. Certo? É isso, eu fico por aqui. Um grande abraço, até a próxima rodada e que o Santos se torne o campeão brasileiro da segunda divisão nesse domingo. Tchau, tchau.